Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir logo aqui nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 15, versículo 11. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Podeis se assentar, dando glória a Deus. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei para meu esposo, eu disse: foi tão corrido que eu não tive muito tempo de estudar a palavra. E Deus tinha me dado uma palavra. E conforme o culto foi correndo, e eu orando ali em espírito, eu disse: Senhor, eu estou totalmente dependente do Senhor. E o Senhor me deu essa mensagem do filho pródigo. Essa é uma parábola bem conhecida por nós, que fala sobre um homem que tinha 2 filhos, e um decidiu pegar a sua parte da herança que lhe era por direito. Mas a gente viu que não deu muito certo, né? E essa não é só uma história, é a história de muitos que se perderam dentro e fora da igreja. Aqui, o filho estava dentro da casa do pai, mas decidiu pegar a sua parte de uma herança e gastar no mundo lá fora. Era sobre alguém que tinha tudo e não valorizou. Saiu da presença achando que ia ser feliz. Mas quantas portas fechadas ele encontrou? Porque ele tinha tudo na casa de seu pai. Mas pegou tudo que tinha e foi para o mundo, achando que poderia ser feliz do jeito dele, da maneira dele, como ele queria ser. Mas não foi bem assim. Lá ele gastou tudo que tinha e nem amigos lhe sobrou. Não sobrou ninguém. Até que um enviou ele para o campo para cuidar de quê? De porcos. E aqui eu entendo, e o Senhor falava fortemente ao meu espírito ali. Quantos de nós não somos assim? Temos tudo, mas às vezes escolhemos viver as nossas próprias escolhas, do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira. E quantas vezes nós quebramos a cara?
porque não obedecemos à voz de Deus e escolhemos obedecer à nossa própria voz. Quanto ao que a palavra diz, que o coração do homem é enganoso. Então nós devemos confiar somente em Deus. Quando o pastor falava sobre prioridade, e Deus confirma a sua palavra, assim como tocou no meu coração, que me alertou para algumas coisas, eu creio que Deus tem muito a falar com a igreja dele nessa noite. E descobriu que longe do Pai só existia um vazio. Quando ele se deu conta que já não tinha mais amigos, que já não tinha mais a parte da herança, ele começou a ter uma crise de consciência ali. Poxa, os empregados do meu pai vivem mais bem do que eu, estão melhor do que eu, e eu estou aqui no campo, dando de porcos. E ali ele teve uma crise de consciência. Hoje Deus nos alerta para essa crise de consciência. Foi falado aqui no início deste culto que vai chegar o dia que a porta vai ser fechada, e muitos vão tentar entrar por essa porta e não conseguirão mais entrar. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, e Deus vai olhar para eles e dizer: se apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vai chegar o dia, e tudo está se encaminhando para que esse dia aconteça. Esses dias eu estava lá no meu trabalho, e eu estava, por acaso eu sentei com o menino, e eu falei assim com ele, até comentei com meu esposo, falei: olha, surgiu uma conversa, eu aproveitei a oportunidade e preguei para ele. Eu disse assim para ele, eu disse: o que te impede de... Não, falei assim, você crê em Deus? Ele disse: creio. Falei: você acredita que Deus pode falar? Ele: acredito. E eu citei a história ali do Titanic, e eu disse: de Deus não se zomba. E a partir daquele momento a gente começou a ter uma conversa ali, e ele disse assim para mim: eu já fui para uma igreja, eu já frequentei igreja evangélica, já fui igreja católica, mas o que me afastou de lá foi os olhares das pessoas. E naquele momento ali Deus me tomou, e eu disse para ele: você trabalha em um local onde existem várias pessoas? E ele: sim. Eu disse: todas essas pessoas, elas são perfeitas ou elas são imperfeitas? Ele falou: imperfeitas. Eu disse: na casa de Deus também existem pessoas, e nenhuma delas são perfeitas. São pessoas imperfeitas, como eu e como você. Mas aqui no serviço, você trabalha aqui, atura elas, porque você vê uma necessidade de estar trabalhando aqui, porque é o seu ganha-pão. Na igreja também é assim. Você vai à igreja porque a Bíblia, primeiro, nos ensina a congregar com os irmãos, e segundo, porque é uma necessidade que nós temos de estar lá, buscando a presença de Deus. A partir do momento que você tiver o entendimento que estar na igreja é uma necessidade para você, Deus vai começar a trabalhar na sua vida de uma forma diferente. E ali ele encheu os olhos de água. E eu falei: não dá muito tempo da gente conversar mais, mas depois eu volto para terminar essa conversa. E ali eu vi que eu criei um espaço ali com ele. Todas as vezes ele: Ana Paula, me explica aqui uma coisa. Ana Paula, como é que você enxerga? Como é que você tem essa visão aqui? Eu sempre vou lá e dou um pouco mais de atenção. Porque são pessoas que têm necessidade, que estão achando a necessidade de entender mais, de saber mais sobre o nosso Deus. E é assim, a Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui eu contei a história de um jovem do meu serviço, e a Bíblia, ela está nos mostrando uma história de outro jovem que estava na casa do pai, que tinha tudo, mas decidiu ir para o mundo. Essa história desse moço que eu contei aqui agora é de um jovem que está no mundo, mas que está começando a ter sede para estar na casa do pai. Então você vê
como o mundo hoje em dia, a maneira que as pessoas estão vivendo é uma maneira complicada que muitas vezes você não consegue entender. E eu falo, enquanto muitas pessoas estão dentro da igreja, que deveriam aproveitar a oportunidade de estar lá, buscando a Deus, sentindo a presença de Deus, porque não é só entrar por essas portas e sentar em uma cadeira, mas entrar por essas portas e dizer: Senhor, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Toma o meu coração. Recebe a minha adoração nessa noite. A palavra do Senhor diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se você continuar lendo essa passagem, você vai entender que Ele está falando também que Ele se importa que esses verdadeiros adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. E Deus é espírito. É onde o Espírito de Deus está, aí tem alegria, tem presença. Então, o filho quis a herança, mas não a presença. Ele preferiu aquilo que mais lhe interessava. E o que mais lhe interessava naquele momento era o dinheiro. Era aproveitar a vida como ele achava que era melhor para ele. Mas o pai deu a parte da herança. E disse: toma. E ele foi. Tem gente assim hoje também no nosso meio, no meio da igreja, que quer bênção, quer vitória, quer milagre, mas não quer relacionamento com o Senhor. E quantas igrejas estão cheias hoje aí de pessoas que vão atrás de profecias, de milagres, de bênçãos, mas não, quando chegam em uma que prega a palavra de Deus, fala: mas que igreja fria. Porque estão mais atrás de movimento do que de palavra. E é a palavra que transforma a vida do cristão. É a palavra que transforma a nossa maneira de viver. É a palavra que transforma a nossa conduta de ser. Sem a palavra, nós não vamos ter vida transformadas. E partiu para uma terra distante. Gastou tudo, perdeu tudo. E além disso, se perdeu. O pecado sempre promete liberdade, mas ele entrega sempre prisão. Certa vez, 2 homens estavam conversando. E um estava dizendo: olha, mas ser crente deve ser muito ruim. Ser crente deve ser péssimo. Bom mesmo é ser do mundão. Eu tenho liberdade. Eu bebo, eu fumo, eu me drogo. Enquanto você não, está indo para a igreja, mas está lá, só faz as coisas lá dentro da igreja. E o outro que era crente respondeu para ele e disse: o que é liberdade para você? Ah, liberdade é eu andar para onde eu quero. Liberdade é eu fazer o que eu quero. Ele disse: eu também posso fazer isso, mas não me convém fazer. Agora eu te pergunto, se eu te pedir para você passar 1 mês sem beber, ele olhou para ele e disse: ah, mas aí você quer demais. Ele disse: escravo. Porque se torna escravo do álcool, se torna escravo do cigarro, se torna escravo das drogas. Mas nós, o povo que tem liberdade, somos nós, porque nós somos livres pela palavra do Senhor Jesus. Nós nos alegramos na presença de Deus, e não é uma alegria passageira, é uma alegria eternamente. A gente viu o pastor citando aqui alguns dias atrás que a gente vinha do trabalho, vinha na correria, mas a gente não se fadigava, porque trabalhar para o Senhor é diferente, fazer a obra do Senhor é diferente, servir ao Senhor é diferente. Então, ele saiu da presença do pai rico, mas terminou cuidando de porcos. E essa palavra que Deus ministrou ao meu coração hoje,
para nós meditarmos nela, olharmos para dentro de nós e dizer: Senhor, o que eu preciso melhorar mais? Como o Senhor olha para mim e me vê? Senhor, o que eu tenho que fazer para me aproximar mais de Ti? Porque eu tenho tudo na Tua casa, mas eu quero ter mais relacionamento com o Senhor. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero Te buscar mais. Esse é o caminho de quem sai da presença. Começa em festa, mas termina em dor. E realmente é isso. Quantas pessoas hoje estão no leito de hospitais porque saíram? Hoje é um domingo. Hoje é dia dos bares estar cheios. Os filhos saem de casa, mas podem não voltar. Mães preocupadas. Mas nós estamos aqui, na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, dando o que nós temos de melhor para o Senhor. Nós escolhemos a melhor parte, a presença de Deus. O fundo do poço revela a verdade. Aqui o jovem, ele desejava encher o estômago com as bolotas. Ele chegou no nível mais baixo. E o pior, ninguém ajudava, ninguém se importava e ninguém estava lá para estender a mão para ele. Quando o inimigo ele vem, ele não vem como se apresenta a nós como um bicho feio. Ele vem apresentando a nós coisas bonitas, coisas que podem encher o nosso ego, coisa que pode nos satisfazer ali. Você olha, nossa, mas olha que é bonito mesmo. Acho que dá para mim, acho que eu vou lá. E aí quando você entra, já era. Mas o nosso Deus nesta noite, Ele está nos alertando que é melhor nós estarmos na sua presença do que nós desejarmos essas coisas fúteis do mundo lá fora. E quando ele caiu em si, que esse foi o momento do despertar para ele, ele começou a dizer: não nasci para isso, eu tenho um pai, eu tenho um lugar. O arrependimento começa na mente, mas precisa virar atitude. Esses dias, meu esposo, ele veio até mim e disse: eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei: eu já sei. Ele falou: já sabe? Eu falei: já sei. Uma colega nossa lá teve uma discussão com ele, e ele retrocedeu para um lado, chamou a gerente para conversar, e conversaram os dois lá. E ele disse que chegou no serviço com uma dor de cabeça muito forte, que não passava com nada. E aí ele disse que já estava a ponto de pedir para vir embora, porque a dor de cabeça estava insuportável. E ele disse que quando entrou na outra sala, que é a produção lá onde eles ficam, ele disse que ouviu uma voz dizendo: volta lá e pede perdão para ela. E ele disse: mas meu Deus, estou ficando doido. Aí disse que caminhou de volta assim: volta lá e pede perdão para ele. Ele disse: mas eu não vou não. Voltou para onde ele estava. Ele disse, ouviu a mesma voz dizendo: volta lá e pede perdão para ela. Ele disse: então eu vou, Jesus. Chegou nela e disse: ó, você me perdoa. E começou a falar com ela lá. E aí, minutos depois, ela veio na minha direção e ela disse assim: deixa eu ir ajudar ali teu marido. Eu falei: oxente, estranhei, porque os dois estavam, discutindo lá por conta de trabalho. Aí ela disse assim: hoje ele veio me pedir perdão. E ela falou com os olhos cheios de lágrimas. E eu falei: sério? Ela disse sim. Ela disse assim: é diferente. Quando uma pessoa serve a Deus, por mais que eu estivesse errada, ela falou bem assim para mim, por mais que eu estivesse errada, falei o que não devia, ele veio me pedir perdão.
Eu disse, é assim que Deus faz. O Deus que nós servimos é assim. Ele é diferente, ele age diferente, de uma forma diferente. Ela olhou assim para mim e disse, agora eu gostei. Falou desse jeito. E nós estamos lá. E eu falei, nós estamos aqui para nós fazermos a diferença. Porque nós servimos a Deus, nós estamos na casa do Pai e nós temos que ser diferentes. Nós temos que mostrar a presença que nós carregamos. Nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. Então nós temos que ser diferentes. Que não foi o caso desse jovem. Em vez dele influenciar, ele acabou sendo influenciado. E aí ele teve a decisão de voltar. Ele disse, levantar-me-ei e irei. Ele não ficou só no sentimento. Ele tomou a decisão. Deus não se move por emoção, se move por atitude. Ele teve a atitude, vou voltar para a casa do meu pai. Vou pedir perdão para ele. Vou pedir pelo menos que ele me aceite lá junto com os empregados dele. Só que nós vemos no desfecho da história que ele tinha um pensamento, mas o pai dele tinha outro. Porque não é sobre chorar, é sobre voltar. Ele não simplesmente chorou e não foi levado pela emoção, mas além dele ter a atitude, ele voltou para a casa do pai. E ali vinha ele ainda muito longe, e o pai viu de longe e correu ao seu encontro. E o interessante é que na cultura daquela época, pai não corria, mas esse correu ao encontro do filho. Isso mostra o amor que não espera explicação. Ele não quis explicação. Ele simplesmente viu o filho e correu para abraçá-lo. Ele simplesmente não falou, não, vou deixar ele chegar mais perto que eu vou pedir uma explicação porque que ele está voltando. Não, ele simplesmente abraçou. E é assim que o nosso Deus faz conosco. Ele nos abraça de uma tal forma que o amor dele nos constrange. E não importa a maneira que nós estamos, mas basta que nós vemos só ele, porque ele não nos deixa da maneira que nós estamos, mas ele transforma a nossa vida. E graça que não exige perfeição, e perdão que vem antes da fala. Eu acredito que naquele momento que o filho tomou a decisão de sair com a parte que lhe cabia da herança, o pai naquele momento ali, eu acredito que já liberou perdão para ele. Deus não restaura a posição de servo, restaura a identidade de filho. Tem algum filho aqui? Tem algum filho aqui? Você é filha e você é filho do Deus Altíssimo. E ali, quando o filho vai até a presença do pai, a Bíblia vai dizer que ele dá roupa nova, sua dignidade é restaurada, ele lhe dá anel, que o anel ali significa autoridade, e sandálias, que significa identidade. Aí ele tem uma nova chance. Ali ele tem uma nova oportunidade para mostrar que é diferente. E é como a gente. Quantas oportunidades Deus já não deu para mim e para você? Inclusive essa noite aqui é uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você. Porque nós não sabemos. Jesus pode voltar daqui a uma hora, pode voltar daqui a 1 minuto, pode voltar daqui a 1 segundo. Mas Ele está te dando uma nova oportunidade. Ele está te dando uma nova chance. E o mais interessante é que ele não voltou como empregado, ele voltou como um filho. Deus não te aceita pela metade, Ele te restaura por completo. Mas basta que nós priorizamos sua presença e nós abrimos nosso coração para que Ele possa restaurar, para que Ele possa transformar e para que Ele possa fazer nova todas as coisas na nossa vida.
Eu e meu esposo, a gente estava sem emprego no ano passado. E aí quando a gente começou a trabalhar, foi bem no finalzinho. Inclusive eu falei, pastora, no dia que o irmão deu um testemunho aqui, que se eu não me engano foi o padrasto da Júlia. Eu disse, pastora, Deus me incomodou tanto, mas eu me acovardei. Ela, por que você não levantou a mão? Eu disse que eu fiquei com vergonha. Quando nós assumimos identidade de filhos, que nós resolvemos buscar ao Senhor, com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação, Ele é fiel. Mas Ele não é fiel a mim e a você não, Ele é fiel à sua palavra. Que é viva, poderosa e eficaz para as nossas vidas. E naquele momento, eu estava até num propósito com a Maria Alice. E a gente fez um propósito ali, um propósito. E foi um mês que Deus começou assim a fazer uma reviravolta. E eu estava com as minhas contas todas bloqueadas devido a um processo com uma construtora. E eu já tinha tentado resolver com tudo quanto era meio, não resolvia. Estava trancado o negócio. E aí eu falei, a partir de janeiro, eu vou colocar no meu coração e eu vou dar os 10% que é do Senhor. Coloquei isso no meu coração. E estou lá. Janeiro veio e eu estou lá. Fevereiro veio, eu olhava assim, eu falei, estou lá, vou ser fiel. Eu falava para meu esposo, é a primeira coisa. E aí um dia, eu falei, Joab, a gente vai ficar sem dinheiro. Não vamos ter nem para passagem. Ele falou, não, mas Deus vai prover. Eu disse, amém. E fiquei. E ele entra nos bancos, sai dos bancos, entra nos bancos, sai no banco, e eu não sei o que ele procura, porque dinheiro não tem. Aí estou lá. E um dia ele disse assim, amor, eu disse, o que foi? Você não sabe. Eu disse, diga. Ele disse, acabei de descobrir uma coisa. Eu disse, o que foi? Suas contas foram desbloqueadas. Eu disse, como é que foi isso? Ele disse, não sei, mas eu sei que apareceu, junto com as contas desbloqueadas, 127. Eu disse, é Jesus. Eu disse, é Jesus. Aí eu lembrei. Eu falei, nós temos que ser fiel ao Senhor. No pouco, porque no muito Ele nos colocará, nos abençoará. E aí estamos lá. Desde então, a gente nunca tem de mais, nunca tem de menos. A gente tem o essencial que Deus nos dá para nos mantermos. E é tão bom viver na dependência de Deus, é tão bom viver na presença do Senhor, que às vezes por mais que você esteja passando por dificuldades, por lutas, Deus sempre vai te dar motivos para sorrir. Deus sempre vai te dar motivos para você se alegrar. E o perigo de estar dentro e longe. O irmão mais velho nunca saiu de casa, mas também nunca entendeu o coração do pai. Você sabia que tem crentes assim também? Que nunca entende, que nunca quer compreender. Quando na verdade Deus só quer que nós entendamos e compreendamos. Porque a obra é dele, é ele que opera no momento que ele quer, do jeito que ele quer e como ele quiser. E aqui o mais velho nunca entendeu o coração do pai. Estava presente, junto com o pai, mas estava desconectado. Esse é um perigo. De estar dentro da igreja, mas estarmos desconectados. Aí você não entende. Quando entra um irmão mais novo na igreja, que acabou de aceitar Jesus, mas já foi batizado no Espírito Santo, mas já desceu as águas, mas já está pregando, já está cantando, mas você não entende. Mas você está dentro da igreja, mas você está desconectado. Então nós devemos sempre voltar ao primeiro amor. Lembra da igreja de Laodiceia? Era perfeita em tudo, mas faltava uma coisa. Esqueceu o primeiro amor. Então nós temos que estar sempre conectados com o dono da obra. E para finalizarmos aqui, não importa o quanto você errou,
Não importa o quanto você se afastou. E também não importa o quanto você se perdeu. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Ainda tem lugar na mesa. Ainda tem lugar na mesa. Deus está te convidando a sentar na mesa. Porque a porta ainda não se fechou. E o Pai ainda não cancelou o teu nome. E o Pai ainda não desistiu de você. Ainda tem lugar na mesa. Fica de pé nessa noite, que eu quero orar pela tua vida. E eu não queria que você só me ouvisse falar com o Pai. Eu queria que você abrisse o seu coração para o Senhor nessa noite e dissesse: Senhor, eu estou disposto a sentar na mesa. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Diga para Ele essa noite o que você veio oferecer para Ele. Diga para Ele essa noite o que você veio entregar para Ele. Senhor, aqui está a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, obrigada por esta palavra ao qual o Senhor ministrou aos nossos corações. Que o Senhor ainda não se esqueceu de nós. Que o Senhor ainda se importa com os seus. Senhor, nos ensina a cada dia a andarmos conforme a tua vontade, a vivermos conforme a tua palavra. Porque é ela, Senhor, que liberta, que restaura, que transforma. É ela, Senhor, que nos faz andar em novidade de vida. Oh, Senhor, toca-nos em nós de uma forma diferente nessa noite. Nós não viemos aqui, Senhor, só ocupar banco. Nós não viemos aqui só ocupar espaço. Nós não viemos aqui só para mostrar ao pastor que nós estamos na igreja. Mas nós viemos aqui porque nós entendemos, Senhor, que é melhor estar aqui do que lá fora. Que é melhor estar na tua presença do que usufruir das coisas do mundo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite como aquele filho pródigo que decidiu voltar ao primeiro amor, que decidiu estar na casa do Pai novamente, a viver as coisas que o Senhor tem novamente para cada um de nós. Ah, Senhor, nos ensina a viver coisas extraordinárias em tua presença, Pai. Nos ensina, nos ajuda a ser atalaias de verdade no meio dessa geração que já está corrompida, mas aqui está uma igreja que decidiu viver, que decidiu estar na tua presença. Ah, Senhor, como é maravilhoso estar na tua presença, como são grandiosos os teus feitos para com as nossas vidas. Senhor, nós entendemos que o mais importante para nós é estar aqui na tua presença, é estar mais perto de ti, Pai. Então toca-nos em nós nessa noite de uma forma diferente. Não, eu não quero, Senhor, aqui um reteté, não, mas eu quero com corações, mentes renovadas pela tua palavra. Oh, Paizinho amado, nos ensina, nos ajuda, Pai, e nos ensina a ser também os verdadeiros adoradores que o Senhor procura, que te adora, Senhor, em espírito e em verdade. Nós estamos aqui, Senhor, por uma obra. Nós estamos aqui, Senhor, para te servir verdadeiramente. Nós não estamos aqui, Senhor, para sermos mais um, não. Nós estamos aqui para ser diferente, para sermos o sal, para sermos a luz. Ah, Senhor, se o mundo soubesse como estar na tua presença é bom, se o mundo soubesse como estar na tua presença é maravilhoso, eles não trocariam uma noite de prazer para estar, eles não trocariam uma noite na tua presença por uma noite de prazer, mas eles estariam aqui na tua presença em um domingo como esse, cultuando ao Senhor e adorando na beleza da sua santidade. Senhor,
A semana está começando. Que o Senhor, em nome de Jesus, coloque em nós mentes renovadas. Que o Senhor, Pai, nos ensine a ser exemplos no nosso serviço, aonde nós formos, e que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o lugar venha a ser abençoado, porque nós já somos uma bênção, Senhor. Nos ajuda, Pai, e eu te agradeço por essa noite, te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Fiquemos com essa palavra abençoada nessa noite, né? Deus falou aos nossos corações. Se os irmãos quiserem sentar só um pouquinho, que eu quero dar alguns avisos aqui, irmão.